Nós da Livres defendemos a liberdade por inteiro, só que muita gente confunde liberdade por inteiro com a noção de liberdade sem nenhum limite. Para entender por que essa interpretação não faz muito sentido, vamos falar sobre externalidades negativas nos próximos 2 minutos. Sabe aquela máxima, a sua liberdade termina onde a minha começa? Tem um conceito econômico que fala basicamente sobre isso, é a externalidade negativa. Uma visão de mundo liberal é baseada, entre outras noções, na ideia de propriedade. Hoje todo mundo costuma associar a palavra propriedade a um pedaço de terra, um lote, um terreno. É um sinal de que a nossa linguagem incorporou alguns pressupostos liberais importantes, o que é ótimo, mas às vezes no sentido corriqueiro a gente acaba esquecendo o raciocínio que levou a essa ideia. Propriedade é uma palavra que se refere a características próprias a uma determinada coisa. Existem propriedades químicas, físicas, biológicas, e a filosofia liberal desenvolveu a noção de propriedades humanas, características que são próprias não a uma coisa, mas a um indivíduo. Nossas primeiras propriedades são a nossa vida, o nosso corpo e o resultado do que a gente faz com o corpo ao longo da vida. Quando a gente mistura a nossa vida com o espaço através do trabalho, surge a noção liberal de terra como propriedade. Tá, mano, e o que é que isso tem a ver com externalidade? A ideia liberal é que cada ser humano deve ter autonomia para decidir como usar as suas propriedades. Repare bem, cada um decide sobre a sua, mas não sobre a propriedade do outro. E a gente não vive no vácuo, mas em sociedade. As nossas ações influenciam na propriedade dos outros, como a ação dos outros também influenciam na nossa propriedade. Essa influência é o que a gente chama de externalidade. Pode ser positiva. Se o meu vizinho faz um jardim maravilhoso na calçada, a minha casa pode ficar mais bonita também. E aí, ótimo, tá todo mundo feliz. Mas a externalidade pode ser negativa. Recentemente a gente teve um exemplo trágico em Beirute. A guarda inadequada de materiais explosivos no armazém do porto da capital do Líbano acabou gerando uma explosão terrível que destruiu grande parte da cidade. O uso inadequado de um proprietário gerou danos às propriedades humanas de milhares de pessoas, entre elas especialmente as vidas perdidas nessa tragédia. Quando o uso de uma propriedade gera danos em propriedades alheias, há uma externalidade negativa. Ninguém tem direito de causar danos na propriedade alheia. Isso tem que ser evitado. Quando impossível de evitar, tem que ser reparado. Essa é uma função típica da regulação que os liberais consideram legítima, que pode ser estatal, mas também pode ser privada, como acontece em um condomínio, por exemplo. Mas aí já é tema para outro vídeo.